Olá, seja bem-vinda a Seven Seas. Eu sou a Carol London e eu trabalho em navios de cruzeiros desde 2016. Trabalhei com duas diferentes companhias. A primeira foi a Royal Caribbean, a segunda agora é a NCL, Norwegian, onde eu sou cruise staff. E meu trabalho é o entretenimento adulto. Então, é um trabalho que requer muita energia, que requer que eu esteja feliz a quase todo tempo, sorrindo, sempre aberta para conversar com pessoas, né? E agora eu estou de férias, depois de 6 meses trabalhando a bordo, eu estou de férias, né? E assim, esse processo do trabalho para as férias não foi um processo muito fácil para mim, eu vou te contar o porquê. Primeiro que eu tive um contrato que nos 2 primeiros meses foram bem difíceis, né? Questões de gerência, foi uma coisa bem tóxica na parte da gerência, mas o time era um time bem legal, a gente se apoiava, um ajudava o outro. E aí a gente teve os últimos 4 meses com um novo gerente, com uma nova gerência, no qual eu acredito que todos nós aprendemos alguma coisa. A gente aprendeu uma comunicação melhor, a gente aprendeu a viver em harmonia. Então, sabe assim, a gente não teve problemas de verdade, não foram problemas, entendeu? Tem os desafios do dia a dia, claro, trabalhar 10 horas e várias horas, e às vezes não poder sair num porto e chover, são bobos, problemas bobos, que não dá nem para chamar de problema, situações, sabe? E todas essas situações me deixaram numa zona de conforto, porque eu fiquei tão acostumada a estar ali no navio, onde eu só tenho meu compromisso com o meu trabalho, eu tenho que acordar, chegar no horário, fazer o que eu preciso fazer e depois viver a minha vida, né? E ter bons amigos, porque esse contrato foi um contrato de muitos bons amigos. Então eu estive presente praticamente todos os dias, assim, com a minha cabeça ali, somente ali. Claro, ligando para a família, conversando com alguns amigos aqui em terra, né? Mas eu estava ali presente durante meu trabalho, fazendo as minhas coisas e com essa facilidade de que eu não preciso pagar contas a bordo, não preciso lavar louça, eu só tenho que me preocupar em arrumar minha cama e coisas assim, lavar o banheiro, vamos dizer assim, né? E só que na Norwegian, a gente tem como ter um cleaner, né? Uma pessoa que limpa o nosso quarto e tudo mais. Então, basicamente, eu não tive desafios, problemas assim. Então, eu fiquei tão acostumada nessa zona aí de conforto que foi um processo para eu vir para as férias e dizer, agora eu vou encarar uma nova realidade do que eu não sei o que espera por mim quando eu voltar para casa, né? Quais as outras coisas da vida, né? A outra face da vida que vai se apresentar para mim. Então, uma amiga minha me convidou para passar 10 dias aí em Floripa. Eu fui, ainda mais que a gente é menina do mesmo contrato, a gente fez uma boa amizade. E veio uma outra menina da Colômbia, que também trabalha em cruzeiro, e veio com a gente aí nessa viagem aí de 10 dias. E foi uma coisa diferente que eu fiz. Eu sempre geralmente não. Eu sempre venho para casa, diretamente para casa, venho ver minha família e tudo mais. E dessa vez eu escolhi ficar um tempo com essas minhas amigas. Por quê? Eu precisava de passar por essa transição, de me colocar presente nesse momento aqui, que agora eu não estou mais a bordo, que agora eu tenho essa liberdade. Eu posso sair para onde eu quiser, o horário que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, o horário que eu quiser. Parece estranho, né? Mas a gente fica um pouco bicho depois que sai do navio, porque você fica um pouco adestrado quando trabalha a bordo, né? A gente fica tão super kind, né? A gente fica tão mais gentil com as pessoas, sorrindo para todo mundo. Claro que tem as exceções, né? Tem um pessoal aí que vive mal-humorado na vida, que a bordo não é diferente, na vida real também não, né? Mas não é o caso
de mim, meu caso aqui, Carol, ok? Então eu precisei desse processo aí de passar pelo menos esses 10 dias com essas meninas, conversando sobre coisas que a gente tem em comum, porque, querendo ou não, quando a gente está aqui em terra, os nossos amigos, nossa família, se eles não trabalharam a bordo, eles não sabem. Eles não sabem o que é, eles não sabem como que é a rotina. A gente fica um pouco diferente, um pouco desconectado e a gente precisa conectar de novo, né? E descobrir que a gente tem dois mundos, parece que dois mundos paralelos, né? Então, agora, o que eu tenho feito para tentar aproveitar as minhas férias? Se bem que eu tô aqui recentemente, né? Apesar de ter viajado em Floripa, curti todos os dias, comi, bebi, fiz assim, sabe, os pecados capitais da gula, né? Durante esses dias em Floripa. E agora eu tô aqui e eu tenho que encarar certas responsabilidades, que é lidar com a Seven Seas, com as aulas, com o compromisso que eu tenho com vocês, de passar conteúdo, de responder vocês. Só que, querendo ou não, quando a gente é uma pessoa, é muita coisa, né? Então, eu decidi criar esse podcast para ter, tipo, uma conversa, assim, com vocês. E outra coisa também é que podcast, para mim, foi uma coisa, assim, que me salvou nesses meus últimos contratos da Norwegian, porque toda vez que eu me sinto sozinha e eu tenho ali, faço o download de um podcast, eu consigo ouvir pessoas com ideias diferentes, pessoas que estão passando talvez por uma situação que eu esteja, um sentimento, tipo uma solidão, ou sei lá, uma bad, né, como o pessoal fala. Passando ali por uma bad, eu vou ouvir aquela pessoa, de repente ela tem um conselho ali, né, que eu preciso ouvir. Porque às vezes meus amigos estão trabalhando, eu não vou ter aquele tempo, aquela atenção de algum amigo naquela hora que eu preciso. Então eu faço ali o download de um podcast, e aí, né, dá uma sensação de preenchimento ali. Tô fazendo as minhas coisas, às vezes fazendo a unha, às vezes arrumando o quarto mesmo e ouvindo alguém e eu me sinto menos sozinha. Que engraçado, né? Pra mim, o podcast foi uma solução para resolver essa parte aí do sentimento de solidão de uma forma mais saudável, né? Sem eu procurar refúgio em bebida, em relacionamento tóxico, porque é o que mais acontece a bordo, né? Já vou falando as fofocas aí pra vocês. Então, estou aqui de férias, voltando pro assunto férias, e eu tenho muita coisa ainda pra fazer. Tô trabalhando nos vídeos que eu quero apresentar pra vocês durante esse tempo. Vídeos de como trabalhar a bordo, como que é o entretenimento e tudo mais. Só que eu decidi que eu vou cuidar da Seven Seas, mas não full time. A Seven Seas ainda é como se fosse um projeto paralelo. Não vou lidar como se fosse um serviço, porque eu já senti que isso pode me dar um burnout. O que é um burnout? Quando você tá, assim, de saco cheio, é muita coisa. Quando você tá, tipo, tem tanta tarefa, tanta coisa pra fazer que você não consegue dar conta. Que dá aquele sentimento de eu quero fugir, de que eu não quero fazer mais isso. Por que eu fui abrir esse projeto Seven Seas? Eu tô falando pra vocês, tô abrindo meu coração pra dizer pra vocês que eu passei por esse momento, principalmente quando eu abri a Seven Seas e dediquei muitas horas, uma grande parte das minhas férias só por ela, só pra ajudar vocês com conteúdo, só que eu acabei não vivendo, não tendo o meu espaço de curtir os meus dias, de correr de manhã, de fazer coisas assim do tipo, de focar em mim, né? Então estou aí em busca desse balance, né? Encontrando um equilíbrio entre cuidar de uma coisa que eu gosto, que eu acho que é importante e que ajuda pessoas, que é a Seven Seas, e também cuidar aí da minha vida pessoal. E isso eu quero também falar para você, em qualquer momento que você esteja agora, né, na sua vida, tente achar o equilíbrio entre as coisas, né? Às vezes, se você até montar uma listinha, eu vou me dedicar 1 hora para isso. Eu vou me dedicar 2 horas para isso. Ou tais dias eu vou fazer isso, mas os outros dias não. Eu vou me dedicar a ficar com a minha família,
vou me dedicar a ir à praia, a curtir, porque tudo isso é muito importante, né? A gente não tá aqui só a trabalho, né, nessa vida. A gente tá aqui para aproveitar, a gente tá aqui para viver, para sentir e para fazer o melhor, desfrutar dos nossos dias, né? Então esse é um conselho aí que eu quero deixar para vocês. Seja vocês que estão trabalhando a bordo, aproveite o momento que você tenha de folga, de pausa. Não vá só dormir. Claro que dormir é importante, mas quando você só dorme naquele momento de pausa, quando você está muito cansado, eu sei, mas você vai sentir como se você não estivesse fazendo outras coisas, como se você não estivesse vivendo, como se você estivesse no automático de trabalha, dorme, sabe assim? Não, vai cansar? Vai, mas vai lá, dedica o seu tempo para ficar com seus amigos. Sai um pouquinho, nem que seja por 1 hora. No Alasca não tem nada. Nossa, o Alasca é um lugar assim pacatíssimo, né? Pacato. Muitas árvores, muita natureza. Use esse tempo para se conectar à natureza. Quando a gente está a bordo, a gente fica naquela casa de lata mesmo, né? Uma lata. A gente está ali no meio de um metal, dentro de um metal. Você não tem contato com animais, você não tem contato com plantas, com nada que te faça sentir um ser humano de verdade, né? Então, o momento de lazer, o momento de pausa, não é um privilégio, mas tem que ser desfrutado 100%, sem pensar em resolver problemas. E mesmo que você tenha algum problema para resolver, foca aquela horinha, aquele momento, resolveu aquilo. E se não conseguiu resolver, para, descansa, vai fazer qualquer outra coisa, foca em outra coisa, mas não fica maquinando o problema na cabeça. Esteja sempre presente em qualquer momento da sua vida, tá? Isso é uma coisa que tem servido para mim, um conselho para mim. Claro que às vezes a gente se esquece, né? Eu, por exemplo, agora estou gravando esse podcast e eu combinei de assistir um filme com a minha mãe, então eu preciso gravar esse podcast, né? Já soltar essas ideias, transmitir essas ideias para vocês, para quando eu for assistir o filme, eu estar ali 100% assistindo o filme, não pensando, mas eu quero gravar esse podcast, mas eu tenho isso para fazer, mas não, eu já fiz, já estou fazendo, já estou cumprindo com o meu compromisso, que é com vocês aqui, mas também vou cumprir com o meu compromisso, que é o meu pessoal, que é o meu Carol, com a minha mãe, com a minha parte pessoal, família, né? Que é assistir aí uma Netflix, né? Numa terça-feira linda como essa. Ok? Então, espero assim que vocês tenham gostado do primeiro podcast, né? Não sei aonde você está no mundo, se você está no Brasil, se você está planejando trabalhar a bordo, ou se você já está trabalhando a bordo. Mas se você gostou assim desse conteúdo, é um primeiro assim conteúdo, né, pra gente entrar aí, se conhecer, se sentir amigo, né? Porque eu quero assim entrar, se você me permitir, claro, entrar na sua casa, entrar na sua cabine, entrar na sua vida como uma amiga, como uma pessoa que vai estar ali pra você, pra te contar um conselho, pra gente compartilhar coisas, né, que às vezes eu também me sinto como você, como ser humano. Que existem sim outros seres humanos se sentindo como você, com as mesmas angústias, estando longe da família quando a gente está a bordo, longe do gato, longe do cachorro, né? Longe do sobrinho, da sobrinha, porque a gente sente falta dessas coisas, da família, né? E quando a gente estiver aqui de férias com a família, com os amigos, que a gente esteja 100% presente, sem ficar pensando muito no futuro, ficar pensando ali como que vai ser o próximo contrato. Não. Deixa o futuro para o futuro, a gente faz o que dá hoje, a gente já planta as sementes hoje, né, as boas sementes hoje para colher bem no futuro, só que sem controlar muito a vida, sem planejar demais, né? Vamos fazer aí dos momentos de férias, dos momentos livres, momentos valiosos, porque a nossa vida é valiosa e a gente está aqui de passagem, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. See you. Bye bye.